Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos. Hoje a gente vai falar sobre o HCTR11. Estamos aqui analisando o relatório gerencial de agosto de 2022. Só uma observação preliminar: relatório com base, então eles soltaram o relatório no dia 23/9/2022. Só que como é muito fundo imobiliário, eu tô gravando ele iníciozinho de outubro, beleza? Mas não tem prejuízo nenhum, esse vídeo aqui ele é atemporal, falar sobre tudo que está acontecendo com a HCTR. Essa questão da deflação não é nada preocupante, sinceramente. O HCTR ele gera valor para o cotista ao longo do tempo, não vejo nenhum problema nisso, em deflação. Lembrando que esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra nem de venda. Interessante a gente dar uma olhada no preço, o que importa aqui, PVP está em 0,85. Normalmente o HCTR ele negocia acima do seu valor patrimonial. Está dando uma janela de oportunidade bastante interessante. O valor patrimonial é R$121, ele está sendo negociado a 103. Nem está tão ruim assim, porque a mínima foi em R$93,50. Esse preço é um preço maravilhoso, é um preço perfeito. Tomara que volte esse preço, tomara que caia mais que 93. Não tem problema, os fundamentos continuam top, tá tudo certo aí. Não tem problema nenhum, ele vem caindo nos últimos 6 meses, tá tudo tranquilo. É a questão da deflação, porque olhando logo, já saiu de setembro, provavelmente até possível que outubro, no fechamento de outubro, claro, início de novembro, a gente vai ter o IPCA de outubro, talvez seja também negativo, ou seja muito pequeno. Veja, julho, agosto, setembro, 3 meses negativo. Lembrando que este dividendo que é pago, vamos dar uma olhada logo nos dividendos também. Ele estava pagando uns 77, uns 75, passou para uns 50, passou para uns 25, agora está no patamar de 1,10 temporariamente, acredito. Esse patamar haverá esse 1,10, que não é ainda o mínimo que chegou, acredito eu que ainda seja o mínimo. Se vier a pagar R$1 ou até abaixo, aí que a cotação vai desabar, aí que vai dar uma baita de uma oportunidade de entrada. Lembrando que este valor que é pago, vai ser pago no dia 17/10, estou gravando antes, mas esse vídeo deve ir exatamente dia 17/10. Esse valor, ele pega parte de 2 meses anteriores, ele pega parte do mês de agosto, ele pega uma parte do mês de junho, da mesma maneira, o que pagou no dia 15 de setembro foi uma parte do mês de julho e uma parte do mês de junho. Então vamos dar uma olhada no relatório gerencial. Que é importante o seguinte: existe uma cláusula de correção positiva do saldo devedor, ou seja, correção monetária da saldo devedor é limitada a zero, ou seja, a deflação não prejudica. Foi IPCA mais 10, por exemplo. O IPCA, o máximo ele considera zero. Se o IPCA for negativo, não tem problema. O máximo é o zero, o que faz com que a queda seja menor. Pode questionar, mas não adianta nada essa cláusula de proteção. Tá pagando menos, poderia ser pior. Podia estar pagando R$1, podia estar pagando 90 centavos, como por exemplo vários outros fundos. Depois eu vou fazer vídeo sobre o REC-R. Provavelmente quando você estiver vendo esse já vai ter outro vídeo do REC-R também. O que não tem proteção tá desabando geral. Ele fala que dia 8 de setembro foi quando ele anunciou o dividendo de 0,91, abaixo de 1%. Na verdade, ele paga sempre mensalmente mais de 1%. Ele pagou menos de 1%. Ele pagou do R$1,10. O resultado do período é explicado majoritariamente pela variação do IPC de junho, que foi 0,67, julho 0,68. Esse que será pago em setembro, no caso em outubro, que vai relativo a agosto e julho. Se em agosto e julho foi negativo, também tem fundos imobiliários, você pode fazer uma negociação, pode diminuir despesa, pode ser que o dividendo, ainda no pago em novembro, por exemplo, seja ainda menor que o I10. Aí vai tudo desabar, mas não tem problema, os fundamentos continuam íntegros. Dando uma olhada no demonstrativo de resultado, eu adoro o relatório gerencial da Hectare, que eles dão bastante informações pra gente. Eu acredito que eles são bastante transparentes. Muita gente que reclama da concentração, circuito de compra, existe sim uma concentração em um CRI específico, em um fundo específico, já vou tratar disso, mas esse é o máximo, um risco controlado, ao meu ver, porque você também não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar no HCTR. O HCTR ele faz parte da sua estratégia de diversificação de investimento. Importante olhar a correção monetária. Em março era 16 milhões, em abril 21 milhões, em maio 29 milhões e depois veio caindo. Agora em agosto foi quase 9 milhões. É um pouco mais da metade da correção monetária de junho. Os fundos de papel, na verdade ele é mais um fundo híbrido, mas a maior parte deles realmente é em CRIs, que ele também tem fundos dentro dele. Ele também é meio fundo de fundo.
pagou quase metade daquilo, um pouco mais da metade daquilo que pagou em junho. E isso é o que faz o dividendo diminuir. Teve aqui uma negociação tem um valor negativo aqui em R$90 mil, nada mais. Ele tem uma reserva de lucros aqui positiva de quase 4 milhões. Percebe que yield mensal, né, veio caindo. Mas o que importa, nosso maravilhoso site fundamentos.com.br, HCTR11 gráfico no rendimento. Você vai aqui no dividend yield. Ele pega desde 2020 para cá. Nós temos apenas aqui 2 anos que no Fundamentos nós temos gráfico desde o mês de julho de 2020 e o dividend yield ao longo do tempo ele aumenta. Lembrando que dividend yield é o dividendo pago por cota sobre o valor da cota. O dividendo ele tem aumentado ao longo do tempo e o valor da cota não necessariamente. Então o yield ele aumenta, que eu acredito que por ser fundo de papel ou um fundo híbrido, se você preferir, quanto mais barato o valor da cota, melhor. Se o yield dividend já aumenta, isso sim, acredito que seja, não é a métrica isolada. Eu gosto quando o yield ele aumenta, não é o dividendo pago. Lembre que é o dividendo pago pelo valor da cota. Às vezes o dividendo fica o mesmo, o valor da cota só cai. E aí o dividend yield aumenta. Não é uma métrica isolada, mas eu gosto. Como o HCTR, eu acredito, na minha opinião, tem uma boa gestão, tem um portfólio bastante diversificado, para o yield aumentar ao longo do tempo. Se você dividendo pago, tá ali a mesma coisa, mas o valor da cota está diminuindo, eu acho que, na minha opinião, isso é positivo para o cotista. Com relação ao valuation, que é a negociação do preço patrimônio líquido versus valor de mercado, essa piscininha azul é o patrimônio líquido, valor de mercado, essa linhazinha verde. Normalmente, ao longo do tempo, se pegar ele pega desde 2019, o HCTR, veja que a linha verde, que é o valor de mercado, aquilo que é negociado em bolsa, está sempre acima do seu patrimônio líquido. E eu acho isso um problema, porque quem sempre comprou muito acima, quem comprou HCTR a R$150, agora está com a cota a R$103. Realmente perdeu bastante, por isso que o preço é muito importante. Perceba que desde maio de 2022 que o valor de mercado dele vem caindo. E eu digo que isso é positivo porque os CRIs estão lá. Os fundamentos do HCTR estão preservados. Vamos dar uma olhada aqui na questão da subordinação. O que interessa aqui, 56% é o sênior. Sênior significa prioridade de pagamento. Inclusive no glossário, no dicionário final, não vou passar pelas 46 páginas, pode ficar tranquilo, lá no finalzinho ele fala que mezanino, prioridade de recebimento da PMT. PMT é payment, que é o pagamento. Aquilo que o CRI paga é o que o fundo junta tudo e repassa os 95% de dividendos para você semestralmente, mas eles pagam mensalmente, conforme vários outros aí. A maior parte é CRI, 76%, 22% é FI, mas 56% é sênior. Temos uma subordinada única e mezanino é pouquinho, mas aqui a subordinada é 30%. E subordinada que é o problema, mas eu acho, não vejo tanto problema assim, é o risco bastante controlado. Com relação aos FIIs, tem esse XBXO, que é um FII, é um fundo que investe no circuito de compras. Enfim, eu já falei sobre isso em vários outros vídeos do HCTR. Eu vou deixar na tela final no card de comentar os últimos 2 vídeos que fiz do HCTR para você ver a questão do desenvolvimento, a evolução do fundo imobiliário. Olhando aqui, eu sei que é uma tabela, você está vendo o celular, essa tabela fica pequenininha, é terrível, mas nós temos aqui 2 circuitos de compras, um que é subordinado e outro é mezanino, na verdade, desculpa, um é sênior, outro é mezanino, o que é menos pior que mezanino, ele fica no meio, entre o sênior e a subordinada. Que bom que o circuito de compras não tem o subordinado, mas tem uma concentraçãozinha, temos aqui pouco mais de 7%, relação à mesma coisa, mas veja quantidade, tudo letrinha pequenininha, quantidade de fundos que eles têm, ou os CRIs corporativos, também tem poucos CRIs aqui, mas como eu falei, o CRI Hope, temos um sênior e o outro Hope subordinado, 13% do patrimônio líquido, é uma concentração, acho que é muito para esse Hope aqui, deveria ser no máximo 5%, mesmo que seja o sênior, mas tudo bem, vamos ver se nas futuras emissões se eles consertam isso aqui. XBXO também é uma concentração de quase 9%, uma concentração também que eu não gosto muito, mas é um risco. Acho que o HCTR11 ele pode fazer parte da diversificação. Ele é um fundo híbrido, você pode escolher, não, pode estar desconfortável com tanta concentração. Se o XBXO
lá o circuito de compras dá ruim, o CR Hope dá ruim, você acaba perdendo ali 25%, algo bastante, mas sendo subordinado é ruim, mais o sênior, beleza, que a maior parte tem melhores garantias, caso de default, se precisar executar a garantia, ele recebe primeiro. Você já deve estar vendo na tela final os últimos 2 vídeos que eu fiz do HCTR11. Eu espero que você continue aqui comigo para você aprender a investir, para você investir com segurança. Se você ainda não se inscreveu, peço a gentileza que você se inscreva no canal. Eu espero ver você no próximo vídeo.